Olha se tá tudo direitinho, com minha imagem, meu som. O som tá ok? Oi. Oi, Tice, boa tarde, boa tudo bem? tarde, tudo bem? Você me ouve bem? Tô. Hum. Vamos só esperar assim, uns 5 minutinhos, aí a gente pode começar. Tá, tudo bem. Então, para quem está assistindo aqui ao vivo, ou então para quem vai assistir a gravação depois, né, passa um pouquinho para ver quando começar. Passa assim, uns 5 minutinhos para quando a gente começar mesmo a live, né? A gente pode falar. Podemos. Tu quer se apresentar? Sim, vamos Vai. lá, né? Eu sou a Zilderlene Araújo, né? Com esse nome tão singelo, mas podem me chamar de Zil, Zil Araújo. Eu sou terapeuta integrativa, sou facilitadora de consciência, né? Trabalho exatamente Olha com que nome legal, autocuidado. facilitadora de consciência. Sim. Tati, olha, por que facilitadora de consciência, né? Trazer um pouquinho, explicar sobre esse nome, né? Sim, Sobre esse sim. significado. Facilitadora por quê? Porque tudo que nós precisamos saber já está dentro da gente, né? Sim. Tudo, o nosso autoconhecimento, todas as nossas crenças, os padrões que nos limitam, eles já está dentro aí de vocês, né? De cada um que está assistindo, dentro de mim também. E nós, como facilitadores, a gente vai através de perguntas, né, de uma conversa terapêutica, e a gente vai identificando, ajudando a identificar. E é tanto que, né, na terapia, as pessoas dizem, nossa, mas olha, é isso mesmo, né? Elas vão se percebendo, percebendo as próprias crenças. Por isso que é facilitação, né? Facilitadora de consciência. Sim. Estou muito feliz, tá, Tice, de estar aqui com você. Ah, também estou Né? muito feliz. Você fala assim, facilitadora de consciência, isso conversa muito com o que a gente prega aqui no Idealiza, no nosso consultório, eu e a Paola, que é exatamente essa questão de trazer para a consciência as questões, as crenças alimentares e, a partir daí, desconstruir e ressignificar essas crenças. Né? Então, conversa muito, por isso que a gente teve assim, essa ideia de convidar, que a gente acredita que uma terapeuta integrativa ela vai acrescentar muito dentro do nosso trabalho, né? A gente até já conversou sobre isso algumas coisas, não foi? Já, bastante. A gente, E a aí? gente fica de crush, né? Uma com o trabalho da outra. É, sim, sim. Eu, particularmente, estou apaixonada por essas terapeutas, né? Incrível. Porque é uma coisa que conversa muito. A gente, dentro do que a gente trabalha aqui no Idealiza, a gente trabalha muito o autoconhecimento. E a gente defende muito que as pessoas desenvolvam autonomia. E essa autonomia ela vem a partir da conexão com elas mesmas, né? Exatamente. A partir dessa percepção corporal, essa percepção de fome, de sociedade, que na verdade é o mesmo processo de facilitador de consciência. É, Tice, e assim, né? Enquanto a gente vai esperando as pessoas entrarem, eu também fui facilitada, né? Eu também fui Sim, terapeutizada. sim, E é a gente também. interessante, é interessante nessa busca, né, pelo nosso corpo, que, assim, para mim é uma realidade, né? E, assim, emagreci, engordei várias vezes. E quando eu fui para o meu autoconhecimento, eu descobri, olha só, uma crença, né? Que muitas pessoas podem ter aí, né? Eu era muito magra até os meus 17 anos. Mais ou menos 17, 18 anos. E sabe como é que eu era chamada? Eu era muito magra. Então, era assim, era não sei se vocês conhecem essas palavras, né? Mas Sim, era Oliver. magra de ruim, era vem, vem, e por aí vai indo, muitas outras coisas. E isso foi
acarretando em várias crenças, né? De que ser magra é ruim, e tantas outras que a gente sabe, né, disso. E assim, para Por mim, coincidência, a minha história é a mesma. A minha história é a olha mesma. só. O meu problema também era esse. Eu fui magra na minha adolescência, também sofri bullying por ser magra. Só que na minha época era Olivia Paulito o nome. Olivia Paulito, que era do Popeye. E eu Na tenho, nossa época não tenho tinha essa... nem bullying, né? É, é. Era mangá. Não, tinha, era, o mangá era. E também tinha essa crença, né? Tem ainda essa crença ainda. Que a gente vai desconstruindo aos poucos. Sim. E aí, a nossa ideia de trazer aqui para cá, a gente veio trazer no âmbito do autocuidado, para mostrar que o autocuidado, ele também é importante dentro do processo do equilíbrio nutricional. Dentro do processo que a gente chama de despertar a consciência alimentar. Né? Porque o que a gente considera... A gente considera não. O que é que se considera? Que a relação que as pessoas têm com a comida, a relação da gente com a comida, ela é reflexo direto da nossa relação com o corpo. Né? A gente tem essa relação ou distorcida, ou disfuncional ou não com a comida, ou de fazer dieta, ou não fazer dieta, ou essa crença, né? E aí por isso acaba sabotando o emagrecimento pelas nossas questões com o nosso corpo. Só que você, como um terapeuta integrativa, sabe que quando a gente vai investigar a fundo essa relação com o corpo, existem muitas coisas por trás dessa relação com o corpo. Né? Na verdade, o corpo ele é uma projeção de uma insatisfação muito maior que tem ali, que as pessoas não conseguem identificar e acaba projetando ali no corpo. Por isso que tem pessoas que fazem várias cirurgias plásticas e mesmo assim ainda não acham que está bom, né? Porque a questão não é o corpo mesmo, são outras coisas que ela está projetando ali no corpo. E o autocuidado, ele é ponto fundamental dentro desse processo de reconexão com o corpo, dentro desse processo de amar o corpo, respeitar o corpo da maneira que ele é. É por isso que a gente quis trazer esse tema do autocuidado. E aproveitando que a gente está no final do ano, e muitas pessoas assim trazem aquelas práticas de autocuidado que já são bem de praxe, né? No começo do ano começa a dieta, no começo do ano começa a atividade física, já no pensamento do emagrecimento. Né? Muitas pessoas chegam em dezembro e meio que chutam o balde, no ano novo eu começo. Que são práticas de autocuidado, né? Você mudar a alimentação, você fazer atividade física, são práticas de autocuidado, mas não é só isso, né? E aí a gente quis trazer esse tema de autocuidado como um tema super importante dentro do processo de emagrecimento ou de qualquer outro objetivo nutricional. De como o autocuidado ele é importante dentro do equilíbrio nutricional. Né? E aí a gente queria te convidar para tu falar aqui um pouco sobre o autocuidado, sobre as práticas de autocuidado de uma maneira geral, sobre essas estratégias de autocuidado. Tá, vamos lá, né? Vou começar com uma crença que nós temos, religiosa, assim, que é bem forte, bem impactante, né? Mas que é muito real. Então, assim, não só para aquelas pessoas que são cristãs, mas nas religiões de todos os modos, né? Não importa o que você acredita, na luz. Mas a gente tem uma crença muito forte de amar ao próximo como a si mesmo, concorda? Né? Sim, sim. Aí tá espalhado, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, o que essa crença está nos dizendo? Que nós temos que nos amar primeiro e amar muito. Porque para amar o próximo como a si mesmo, já pensou se você vai amar o seu namorado como você está se amando? Né? Seu esposo, seus filhos. Então, gente, essa crença, se a gente trouxer para o lado positivo, ela é engrandecedora. E o autocuidado, ele começa por aí, né? Por se amar. Né, se amar a tal ponto, de uma forma tão magnífica, de acreditar, né? Nós somos seres únicos, infinitos, né? Espiritualmente falando, né? Fisicamente falando, nós somos energia condensada. Né? Então, com esse amor próprio, e aí quando a gente fala em amor próprio, não é essa só questão de beleza estética, não. É o cuidado consigo. Tomar água, né? Isso é um autocuidado preciosíssimo. Fazer exames regularmente, né? Que é muito importante, eu aconselho muito no consultório, né? Além das práticas integrativas, as pessoas alinharem também, né? A questão nutricional, exercícios físicos, a exames no modo geral. Ler, sabe? Assim, tem cada livro bacana de se ler, né? Para as mulheres, o autocuidado também é
fazer uma escova, passar um batom que gosta, comprar uma roupa que gosta. E vai muito além disso, né? É amar o seu corpo. Nós somos muito malvados, sabe, Tícia? Assim, eu era, né? Já destruí e criei. Viu? E agora que tá falando de amar o corpo, eu queria só aqui trazer aqui uma coisa que, na verdade, quando a gente fala amar o corpo, não quer dizer que você vai amar loucamente suas estrias, suas celulites, e que você vai todos os dias se olhar no espelho e dizer eu tô linda e maravilhosa, que a gente sabe que não é assim, né? Nem sempre a gente se enxerga tão bem. Porque o que a gente enxerga, na verdade, é o que tem dentro. Né? Quando a gente se olha no espelho, a gente enxerga o que tem dentro. Só que a gente não faz essa associação, então a gente acaba jogando tudo no corpo. É tanto que quando a gente não está bem, a gente não se vê muito bonita. Porque a gente está olhando dentro. Né? O nosso espelho, o nosso olho, na verdade, ele está olhando com o olho de dentro. E quando a gente fala de se amar, tem relação com se respeitar, né? Com respeitar esse corpo. E na hora que a gente faz até o próprio exame, até o fato de ir fazer exame, é um ato de valorização, como se a gente estivesse se valorizando, né? De se valorizar. A Paola falou aqui uma coisa muito interessante, que o autocuidado é um encontro muito pessoal, que cada um descobre seus métodos. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso, Tice. Como eu estava falando há pouco, a gente é muito malvado com nós mesmos, né? A gente fala muito de gratidão, né? Mas por que não acordar o dia sendo grato, né? Esse é o autocuidado, grato com o seu corpo. A gente percebe o que o Covid, né, trouxe para a nossa realidade. Então, simplesmente você abrir os seus olhos e dizer gratidão pelo meu corpo, né? Ele que nos carrega para todo lugar. Por esse corpo, por esse corpo. Por esse corpo, dessa realidade, né? Dessa realidade. Então, a gente ser grata por ele, né? Nós escolhemos vir, né? Quando a gente estava lá nas nossas espiritualidades energéticas, a gente escolheu vir para cá, para esse corpo, né? Para essa família que nós temos. Então, agradecer por isso. Por ser malvados, por criticar tanto esse corpo, né? E estrias, como você falou, celulites, a gente vai se minando, a gente vai se enxergando cada vez menor. Né? A gente vai se vendo cada vez mais feias, mais feios, e se valorizando cada vez menos. Né? Então, o autocuidado ele tem que começar com esse amor próprio, o amor de se enxergar, de se acolher. E aí, Tis, é importante ressaltar também o quê? Nós, né, nessa realidade, nós somos frutos, né, uma junção, na verdade, de duas famílias. Concorda? A família do nosso pai, da nossa mãe, e eles também são frutos, junção de outras famílias. Então, cada um deles veio com crenças e padrões familiares, né? Então, na minha família, muitas pessoas são gordinhas, né? E tem alcoolismo, tem diabetes, né? E a gente vai com essa história de honrar pai e mãe e ancestrais, que a gente vai indo assim, ó, tchá, ladeira abaixo. Né? Então, a gente tem que se reconhecer, a gente tem que se acolher, entendendo que eu sou fruto dessa junção de duas pessoas com dois padrões e duas crenças. Eu vou acolher as crenças de cada um e me cuidar, né? Me cuidar para não ser diabética, para não ser, né? Ter depressão, como na minha família também tem, honrá-los pela minha vida, né? Sendo mais feliz cada vez mais. Então é isso. Para mim, o autocuidado, o primeiro ponto é esse amor próprio, acolher para ressignificar as crenças e os padrões que você tem e aí se amar, né? Vendo o corpo, assim como você disse, de uma forma diferente, porque aqui dentro tá diferente. Isso. E o que tu pode falar para a gente assim de estratégias para implementar? Porque às vezes uma simples coisinha acaba se tornando muito difícil para a gente implementar dentro do nosso dia a dia, né? Meu Deus, como é difícil a gente implementar a meditação na vida. É verdade. E a meditação, assim, é uma prática muito interessante de autocuidado, porque é onde a gente realmente está se encontrando com a gente, né? Com a gente mesmo. E a gente está, até a gente vê muito isso mesmo quando a gente trabalha o comportamento alimentar, porque a meditação é o momento que você está se encontrando, que você está se conectando com a sua intuição, você está se conectando com o seu corpo, né? E aí, qual é a estratégia que tu pode dizer aí pra gente, implementar uma meditação ou um outro autocuidado? Tis,
esse de ser grato, né, de acordar o dia sendo grato, ele é muito importante. E aí tem uma coisa que eu faço no meu dia a dia, né, passando aí para vocês, né, quando eu acordo e a gente, né, geralmente a gente vai tomar banho quando acorda, né? Então a gente vai para o banho, a gente faz uma limpeza, né, deixa que a água ela vá caindo, você pode colocar uma música, tira ali a Marília Mendonça da sofrência, coloca uma música que você goste, né? E aí não importa a religião, gente, de verdade, isso não tem nada a ver com religião. Você coloca uma música que você goste, que te conecte com a luz que você acredita, né? Com Deus, com Shiva, Javé, Buda, né? Lord Ganesha, o que for. Você coloca essa música que te conecta com a divindade e vai agradecendo pelo seu corpo, vai agradecendo por essa vida, pelo simples fato de acordar. E aí tem uma frase muito, muito, muito bacana que eu faço todos os dias, que eu fecho meus olhos no banho e digo assim: Universo, Criador, como eu posso ser mais grata e feliz hoje? É uma pergunta, né? Ó, Universo, Criador, como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Né? Eu estou expandindo para que o universo e o Criador, ele me traga mais oportunidades de gratidão e ser feliz. E fora isso, Tis, eu acho muito bacana da gente presentear o nosso corpo, né? Presentear com o quê? Com a automassagem, né? Que a gente sabe que tem pessoas que nos ensinam, que nos auxiliam, mas também essa questão de você cuidar, como esportes, tá? Caminhada, estar sim, em sim. contato com a natureza. Nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, é de extrema importância, né? Caso você mora num apartamento que você não consiga nunca, né, por exemplo, ter o contato com a natureza, contato com plantinhas, né? Cuidar de uma plantinha, cuidar de um animal. Ah, Isso é a natureza. É importantíssimo ter contato com a terra, né? Que é a geradora de energia. a Paola aqui, ela comentou aqui que é muito, hoje não, hoje é muito difícil se amar, né? Porque tem uma pressão da sociedade, do mercado, de querer mudar o tempo todo, de querer pertencer, de fazer parte. E aí eu queria até trazer aqui uma reflexão que a gente também está numa era de cobrança, autocobrança muito grande, né? Então, assim, quando a pessoa não consegue, em vez dela se acolher, na verdade, ela se maltrata, se critica, né? Até os próprios ditados, não, as próprias frases que as pessoas usam na atividade física, do é no pain, no gain, né? Tá Tá pago, pago, tá pago. E assim, no pain, no gain, tipo assim, se não tem dor, não tem ganho, né? Você tem que chegar ali ao extremo para poder ter um ganho. E aí você pode perguntar que ganho é esse, né? Qual é esse ganho? De músculo, de um corpo escultural, né? De um emagrecimento. Então, em vez, o que está acontecendo muito hoje é que a atividade física ela é uma prática de autocuidado, assim, eu acho que fenomenal, né? Porque o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, mas que as pessoas estão usando isso não como uma prática de autocuidado, mas como uma prática de punição, de punir o próprio corpo por ele não estar ali do jeito que a pessoa quer. E aí ela faz atividade física para emagrecer, faz atividade física sem prazer, faz ali só para única e exclusivamente queimar calorias e acaba tornando aquilo ali como um ato de punição. Por isso que muitas pessoas não conseguem levar esse hábito para frente, porque enxergam como um ato de punição, né? Sim. Tice, e é muito interessante porque isso ele acaba se transformando numa crença também. Tá, vou explicar um pouquinho sobre o que é crença, né? Que eu tô falando tanto aqui. Pode falar. As crenças, elas são coisas, né, instaladas no nosso consciente, no nosso subconsciente, que se tornam verdade para nós. Eu vou dar exemplo de uma crença, tá? O dinheiro não traz felicidade. Não sei quem foi que inventou essa, não, mas inventaram aí. E aí as pessoas, por exemplo, para, né, ser feliz, elas vão afastando o dinheiro de N formas, né? Porque o dinheiro não traz felicidade, então deixa ele lá e eu vou ficar aqui sendo feliz, né? E essa aí, que você falou agora em relação aos exercícios físicos, tá se tornando uma crença cada vez mais forte. A gente vê isso muito no Instagram. E Sim, aí sim. vem de uma crença que ela é histórica, que é a vida é difícil, Ah, para né? você ter uma vida boa é difícil. A gente cresce com essa crença. A vida é muito difícil. A vida é muito difícil. E não, gente, a vida é facilidade, alegria e glória, né? A gente vai trazendo Sim, os sim. desafios, os desconfortos da vida a nosso favor.
Mas está sendo tão real essa questão do exercício físico, Tiz, que as pessoas elas se mutilam. Elas, sabe, cada Sim, vez mais deixam de fazer coisas prazerosas para si, para aparecer e para dizer, né? Isso que está pago. E às vezes nem é o exercício que é adequado para o corpo dela, nem é um exercício que é adequado para a condição física. E você sabe muito bem disso, que vocês trabalham exatamente com isso, né? E vão só por isso. modinha, né? Por postar, por mostrar, né? Então, Ou se assim, tá. lesionam, ficam se lesionando na Sim, atividade física, porque acaba ultrapassando o próprio limite, né? Vão mesmo com dor muscular. É exatamente. Que, na verdade, como você falou de crença, algumas pessoas elas acabam colocando isso como um fato de punição, como um ato de punição consigo mesma, né? Por não estar no corpo que deseja. E aí acaba ali tendo toda essa repercussão dentro da atividade física para se punir. é. Ou ver como obrigação. Ver como obrigação e acaba, por isso acaba não tendo, não tem a constância, né, da atividade física. Tiz, e aí, quando a gente fala, né, assim, dessas questões de crenças também, de corpo, percebe que antigamente o padrão de corpo da mulher, né, aqui no Ceará, como se falava, era das ancas largas, né? E Sim, olha só uma crença, e veja aí, você que está assistindo, se faz sentido para você. A mulher, geralmente, quando ela entra na relação sexual, na vida sexual dela, ela vai começando a enlarguecer o corpo dela. Porque antigamente a gente tinha uma crença histórica, né, de que as mulheres tinham que ser boas parideiras, né? Boas parideiras. E para ser parideiras boas, tinha que ter as ancas largas, né? Eu até conheço hoje ainda se as fala ancas. isso. Não, Pronto. até hoje ainda E fala. Esse corpo aí é de parideira. Até aí, hoje se veja. fala. Exatamente. E aí, de verdade, as moléculas do nosso corpo e do nosso DNA, a nossa cabeça, né? O nosso corpo inteiro, na verdade, ela é uma sinfonia, né? A gente costuma dizer que é uma sinfonia, é uma grande orquestra, né? E o maestro de tudo isso é a nossa mente, né? É a nossa cabeça. E aí ela vai alimentando. Sim, Eu sim. tanto ouvi aquela crença e inconscientemente vou aqui enlarguecer as minhas ancas para ser boa parideira. Assim que começa a vida sexual, a mulher tende a Larga assim. enlarguecer, né? Assim, um pouquinho. E aí, é isso, Tis, que a gente vem trabalhando nesse autocuidado. É se conhecer e se perceber, acolher quem você é, né? Lembra lá que a gente é uma junção Isso. de pai, de mãe, de vovó, tataravós? Então, tem muitas coisas atrás da gente. Então, ao invés, hoje, tá? Para quem está assistindo, em vez de dizer assim, não, eu não consigo emagrecer, eu faço de tudo e não sei porque eu não consigo emagrecer, né? Feche os seus olhos. Vou fazer um exercíciozinho, tá, Tia? Se você permitir. Pode fazer, fica à Tá? vontade. Feche os seus olhos, pode ser agora ou em qualquer outro momento. E aí, de olhos fechados, você vai imaginar o que de pior poderia acontecer se você tivesse um corpo saudável, né? Se você se imaginasse magra, né? Eu não gostei de se imaginar magra, né? De corpo saudável, né? Porque o saudável vai além da magreza, na verdade. Então, o que de pior poderia acontecer? Né? Para muitas pessoas, quem é casada, por exemplo, elas acham que homens vão olhar, né? E aí vai perder o marido, porque o marido vai ficar muito ciumento, dentre tantas outras coisas. Como eu, quando eu fechava os olhos, né? Lá no meu, quando eu fui terapeutizada, eu fechava os olhos e via as pessoas falando muito mal do meu corpo, né? Que eu era magra de ruim, tantas outras coisas que eu escutava a vida inteira. Então é isso que vem, que o meu corpo vai falar quando eu vou tentar emagrecer. Ele vai me sabotar para Sabotar. não sofrer aquele bullying que eu sofri lá atrás. Ou para algo que vem ali no futuro, para o meu marido, por exemplo, não sentir ciúme, para mim não terminar um relacionamento, né? E várias outras coisas. Então faça esse exercício, né? Antes de você. Viu? Oi, pode falar. Não, é interessante esse exercício porque muitas pessoas, elas podem, se elas estiverem muito desconectadas com o corpo, pode ser que no primeiro momento elas pensem, ah, eu vou ficar muito feliz, vai ser muito bom. Mas a gente sabe, a gente né, aqui na Idealiza, e eu e a Paula no consultório, a gente sabe como a gente tem relatos de autossabotagem do próprio emagrecimento de forma inconsciente. Então, muitas pessoas elas não conseguem identificar essa crença, né? Não. Essa crença que leva à autossabotagem. Muitas pessoas não conseguem identificar. Sim, Ainda e as tá, pessoas acham.
Pode As falar. pessoas acham que exatamente que a crença ela só vem do passado, né? Mas essa que eu dei um exemplo, né, que é de o marido terminar o relacionamento, ou de ter um ciúme, ter uma briga, algo do tipo, além, né, lá no futuro, ele traz até a questão da ansiedade, né? É quando a gente Sim, sim. vive a vida no futuro, né? Pensando no que vai acontecer. E aí ela vai sempre se sabotar. Sempre, né? E não importa como. E aí, falando de novo do autocuidado, como você pode melhorar tudo isso, né? Estava falando ali do se presentear, presentear o seu corpo. Né? Às vezes, a gente gasta dinheiro com tantas coisas, né? Não só academia, mas roupas e também, né, uma festinha, às vezes a gente vai ali. Mas como É, seria, né? Como seria você se presentear? Se presentear, assim, indo ao médico, né? Identificando o que está de errado no seu corpo, indo ao nutricionista para identificar qual a melhor alimentação que se adequa a você, porque cada pessoa tem um corpo e uma forma diferente do organismo agir, né? Nosso DNA é completamente diferente das pessoas, não é igual. E como seria você fazer uma massagem no seu corpo? Como seria você receber uma massagem, receber um reiki, uma terapia, acupuntura, sabe? Cuidar desse corpo que cuida a vida inteira, né? Então, o autocuidado é isso, olhar para dentro, olhar para o que está errado e ressignificar. E tá tudo bem. O que está errado, né? O que estava errado, você pode ressignificar. Não tem que se culpar o que eu fiz de errado, o que eu não fiz, que eu comi muito, o que eu não comi. É o daqui para frente que importa, né? Como posso ser mais feliz e grata hoje, né? Levando isso todos os dias. isso, muito bom. E eu queria só trazer aqui que, por exemplo, a gente fala assim, me presentear em dar um médico, me presentear me fazendo uma massagem. E é interessante a gente ver como muitas vezes a gente não enxerga isso como autocuidado. Né? Não. Às vezes a gente está no loop de autocrítica, de punição tão grande, que a gente não enxerga que o fato da gente estar indo ao médico, o fato da gente estar fazendo exames, o fato da gente estar cuidando, estar se presenteando, é um ato de valorização. Na verdade, a gente não valoriza o que a gente faz por nós mesmos, né? A gente não valoriza o nosso melhor amigo, que é o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós não somos um só ser, nós somos dois. Aqui é o nosso corpo e tem a nossa alma, né? Tem o nosso ser infinito. A gente está aqui dentro, Nossa, né? Então, gente, nós temos aqui, tem pulmão, né? Aqui tem coração, aqui tem rim, aqui tem moléculas, células, né? Tem o nosso DNA todo vapor, o nosso sangue. Gente, se você perceber o que um corpo é, sabe? E ser grata por isso, né? Cuidar disso, ele sim, merece sim. cuidado. Você, se ele carrega todo dia, percebe como um filho, ele é grato por uma mãe, né? Ali no início da vida. É um amor incrível. A gente tem que aprender a se amar como um filho ama a mãe. Que a mãe é que carrega, a mãe é que alimenta, a mãe é que ensina. E o que é que o nosso corpo faz com a gente? Carrega, alimenta, né? E conversa com a gente, viu, Tice? Sim, sim, a gente fala muito isso. A Paola aqui tá amando aqui, tá falando que linda aqui, tá vendo os comentários? Sim. Sim, a gente fala muito isso, que o nosso corpo tanto conversa com a gente, como ele se autorregula. Às vezes a gente trabalha muito essa questão da intuição, né? De comer pela intuição. E aí, quando a gente fala assim, espera, deixa o seu corpo ele vai pedir os alimentos mais saudáveis. Sim. Porque ele pede, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele conversa, ele sabe. Né? Ele sabe qual é o nutriente que ele precisa, ele sabe identificar que tipo de alimento ele precisa naquele momento. Então ele fala, de alguma forma ele fala. Da mesma forma como as emoções sempre vão para o corpo, né? Sim. Sempre desenvolvem alguma coisa no corpo. Uma Sim. alergia. Sim, e o corpo fala tanto, Tícia, é engraçado, percebe? Muitas vezes você reclama de uma azia, você reclama, né, de uma dor, né, no estômago, e aí de uma dor de cabeça, e às vezes é só o seu corpo dizendo assim, eu preciso de água, né? Eu Eu preciso preciso de algum tipo descansar. de... Sim, muito, né? Eu preciso de um nutriente, sabe? Ele tá dizendo alguma coisa, aí você vai ali e toma, né, um Tilenol, assim, muito, e um golinho d'água. E o corpo tá É, pedindo água, né? Nós
precisamos de água. E muitas outras coisas que o nosso corpo fala. Para quem tem o costume, né, de beber, de brincar, e tá tudo bem, é muito legal tudo isso, viu, gente? Mas, assim, às vezes o corpo, ele conversa com a gente naquele momento. Olha o autocuidado de novo. Tem momentos que quando você tá bebendo, né, o seu corpo já diz, não, eu não aguento mais, né? Vamos parar por aqui. E aí você vai cuidar do corpo? Você vai cuidar das amizades, né? Não, não posso parar de beber porque tá todo mundo aqui. E o autocuidado, né? Sim, sim. O corpo sempre vai falar, sempre ele vai conversar com você. Tem que aprender a escutar. É interessante falar isso quando você falou assim, toma um Tilenol e bebe um gole d'água. Às vezes você está com dor de cabeça, é o corpo pedindo para descansar. E aí, no momento que a gente toma um remédio, a gente acaba calando a sensação, né? Exato. E vai desconectando cada vez mais o corpo. E trazendo aqui a relação do equilíbrio nutricional com o autocuidado, aí a gente traz exatamente essa questão. No momento que eu não escuto o meu corpo, que eu calo a sensação, eu vou me distanciando cada vez da minha real necessidade. Né? E aí, como a gente trabalha muito essa questão da intuição, de você resgatar a intuição para comer, de você resgatar a intuição para saber o que é que o seu corpo está pedindo, é o tomar o remédio, o próprio comer é uma forma de anestesiar aquela sensação. E aí a gente acaba tendo dificuldade de sentir fome, tem dificuldade... Quando eu falo sentir fome, é de identificar a fome. Dificuldade de identificar a fome, dificuldade de identificar a saciedade. E aí acaba comendo mais do que o que precisa. Porque todas essas questões acabam levando a uma desconexão com o corpo. Né? E aí, por isso que a gente quis trazer muito esse tema do autocuidado para ver como ele estava interligado com o processo de emagrecimento, com qualquer processo nutricional, né? Exatamente. Tice, alguém aqui falou sobre a Paola, né? Paola, Acho que o grande desafio é a gente ouvir as necessidades do nosso corpo. Mas para isso a gente precisa desligar o piloto automático. E é exatamente isso, né? Não só as terapias integrativas e complementares, Paola, né? E disse, mas muitas outras coisas nos fazem desligar esse piloto automático, sair. É exatamente esse se perceber, né? Como é que eu vou sair do meu piloto automático? Reconhecendo que eu sou um conjunto do meu pai e da minha mãe, todas aquelas crenças e padrões que eles têm. Tenho as minhas crenças e os meus padrões que foram lançados na minha vida, na minha infância, por coleguinhas, né? Com aquelas brincadeiras, bullying, né? Ali na fase da adolescência. E isso tudo foi construindo quem você é. E esse exercício de você fechar os olhos e perceber, né, o que te impede de emagrecer, por exemplo, você pode fazer para vários outros assuntos, como relacionamentos, né? Porque eu não consigo manter um relacionamento, né? Podemos dizer assim, fecha os olhos e se conecta com que tipo de crenças, né, os seus familiares ou as pessoas com quem você convive trouxe de relacionamento, por exemplo. Assim, é esse autocuidado, sair do piloto automático, reconhecer o que você já tem, tá tudo bem, acolher isso que você já viveu, porque isso te trouxe até aqui, né? E te salvou, né? As crenças, elas acabam nos salvando de muitas coisas, e te trouxe até aqui. E a partir desse momento, escolher diferente. A gente fala muito sobre isso. Escolher diferente. E por que escolher diferente? Porque nós somos capazes de todas as coisas. E aí, falando de crenças, né, religiosas de novo, Tice, né, e sociais, a gente pode dizer que a fé move montanhas, né? Quando Cristo salvava as pessoas, ele, né, curava, ele dizia assim: a sua fé lhe salvou. Então, todos os grandes mestres lá do passado e atuais, eles sempre acreditam, né, no poder que cada um tem dentro de si. A sua fé lhe salvou, né? Então você é incrível, você pode se salvar, você pode escolher diferente. A partir do momento sair do piloto automático e dizer eu escolho. Eu escolho ter uma vida saudável. Eu escolho me cuidar, me amar. Eu escolho acolher as minhas estrias, mesmo que não me faça tão bem. E se não me faz bem ao ponto de eu ir para um procedimento estético, sabe disso? Me acolher para isso também. Falando sim, do perfeito. autocuidado e dos procedimentos estéticos, eu digo isso com muita propriedade, né? Porque, né? E aí a minha vida inteira escutei muitas coisas. E isso para mim hoje eu não faria mais uma rinoplastia, por exemplo. Mas antigamente faria só se tivesse dinheiro eu faria mesmo.
né? E eu sei que hoje em dia, com essa questão de faz cirurgia, não faz cirurgia, seria super criticada caso fizesse. Mas por que não acolher um defeito que está dentro da pessoa, ver além daquela cirurgia que a pessoa vai fazer e o que machuca, o que está maltratando dentro dela, né? Conversar isso. Então, tem que acolher o que você sente. Claro que não é acolher, eu vou fazer uma cirurgia do nada, né? Mas isso que a gente falou de ir Perfeito. no médico, né? Saber se é o certo, se é legal, conversar, pesquisar e fazer, se permitir também, se permitir ser feliz com você, né? Eu costumo dizer, eu falo muito isso para os procedimentos estéticos de estria e de celulite, Tícia, porque as minhas pacientes, elas têm muita dúvida em relação a isso. Porque como a gente fala muito de autoconhecimento e de não fazer algumas coisas, mas tá tudo muito bem. Concorda que a gente coloca aparelho nos dentes para corrigir? Sim, sim. Então, tem coisas que a gente pode fazer, né? Claro, com muito cuidado, com muita avaliação, né? Com toda a questão médica, percebendo e acolhendo quem você é. Essa questão dos procedimentos estéticos, a gente trabalha muito assim do porquê que a pessoa está querendo aquilo. Se foi de alguma coisa externa, assim, se é porque quer pertencer, se é porque fulano de tal disse que era melhor, do porquê, se isso vem realmente de dentro ou se isso vem de regras externas, que a gente sabe que a sociedade ela está impondo tantos padrões que a gente acaba confundindo o que é nosso e o que é da sociedade, né? E também se aquilo ali não impede, não atrapalha a sua vida, né? Até onde aquilo ali atrapalha, até onde você está obcecada pelaquela situação. A gente até fala muito isso, a gente em nenhum momento a gente é contra emagrecimento, nem contra procedimentos estéticos. O que a gente fala muito é dessa questão do motivo pelo qual a pessoa quer fazer qualquer procedimento estético que seja, né, de qual é o motivo, porque é fato que muitas pessoas elas passam a se sentir bem, melhor, né, com o procedimento. Como você falou, você fez a rinoplastia, você se sentiu melhor fazendo a Não, eu rinoplastia. não fiz. Tu não fez? Queria fazer. Ah, foi super que você fez. E até onde aquilo ali interfere na vida da pessoa, assim, dessa questão da pessoa ficar obcecada, como, por exemplo, algumas pessoas, a gente recebe pacientes que não vão à praia porque tem vergonha da celulite, tem vergonha da estria, e aí perde todo o momento da praia, ou às vezes até vão, toda vestida, e não olha, e assim, não aproveita o momento. Vai toda vestida e passa a maior parte do tempo reparando se alguém está olhando ali, do que aproveitar aquele momento. Né? Então, até onde vamos dizer assim, esse defeito estético, né, que seja, até onde isso aí está atrapalhando a sua vida, até onde essa obsessão está atrapalhando a sua vida. E o porquê que você quer mudar, qual é o real motivo de você querer mudar. Hoje está acontecendo muito com as redes sociais, né, assim, cada vez mais tem influenciadora digital, que eu já chamava de empreendedora digital, né? Cada vez mais a gente vê influenciadora digital de estilo, né? De estilo não, de lifestyle, né? De saúde, de performance. E as pessoas estão utilizando aplicativos e colocando nas redes como se fosse o corpo aquele corpo, né? Usando vários aplicativos e mudando todo o corpo. Então, a gente acha que todo mundo é perfeito, menos a gente. Sim. A mensagem que passa é essa. E aí muitas pessoas querem mudar todo o custo do corpo, porque tá todo mundo desse jeito, todo mundo posta essa foto de biquíni e tal. E aí esse é o motivo pelo qual a pessoa quer emagrecer, né? Tícia, é interessante que hoje, vindo de um atendimento, eu estava visualizando exatamente uma digital influencer, né? Uma empreendedora digital, como você disse. E aí ela estava exatamente mostrando uma foto, né? Aí ela tira uma foto assim de cima, toda sequinha e tudo, e vai tirando de lado. Que aí fica completamente diferente. Só que para postar, ela vai postar qual? A de cima, né? Como Aqui muitas ela vezes fica a gente magra. faz, né? A gente coloca assim de cima para ficar sem papadas e tudo, né? E isso a gente vai transmitindo para os nossos seguidores. Tem uma tática muito importante de autocuidado também, Tis, e que é muito falado ultimamente, que é exatamente isso.
de você deixar de seguir aquelas pessoas que não te fazem bem, Sim, sim, sim. né? A gente usa E eu isso aí acho também. incrível. Eu, para ser bem sincera, eu mal utilizo o Instagram, é mais para as minhas questões, né, das terapias mesmo. Mas para ficar olhando, né, perfil por perfil e visualizando, já fiz isso, e isso me maltratava. E aí eu, mãe de duas crianças próximas, né, bem próximas uma da outra, uma tem 6 e o mais novo tem 3. E isso me machucava, porque eu não conseguia alcançar aquele corpo, né? De forma alguma. Tudo que eu pudesse eu fazia e não conseguia. E quando eu aprendi a me acolher, a perceber o meu corpo, e vou ser sincera, viu, Tice? Que eu também não ficava só de biquíni na praia. Eu vim ficar, confesso, há pouco tempo, porque me fazia mal, né? Enquanto o meu companheiro, o meu esposo, acha, né? Nem liga, mas eu estava mais ligando exatamente para o que as outras pessoas de fora iriam pensar. E é exatamente onde você tocou. Ligava para o que as outras pessoas iam olhar, iam ver e nem me divertia, né? Então, aonde está o autocuidado nisso? E quando a gente fala assim das influenciadoras digital, eu vou além do corpo. Essa questão, fazer atividade física todos os dias, acorda sábado de manhã para correr. E isso tudo acaba gerando uma frustração em quem não consegue, quem tem uma vida muito, principalmente mãe, né, que tem filho pequeno. E aí acaba trazendo uma frustração, porque todo mundo consegue e eu não. Porque todo Sim, mundo consegue ter essa vida, né, e eu não. E também, falando também das influenciadoras digitais, a gente também tem que lembrar que elas vivem disso, né? Então elas têm todo um suporte, elas têm personal trainer, elas têm massagem 3 vezes por dia, né? Elas têm todo um suporte para ter o corpo X e vivem daquilo ali, né? É o trabalho delas. Então elas realmente elas precisam elas precisam ter todo esse aporte para poder, porque é o que elas divulgam, né? sim, E isso exatamente. aí acaba trazendo frustração também para as outras pessoas com relação ao que elas fazem. Exatamente. É assim como um terapeuta, né? Eu, antes de ser terapeuta, eu fui, né, me curar, né? Eu fui me trabalhar, fui Sim, me sim. sentir, ressignificar minhas crenças, meus padrões. E assim são elas, assim como você disse, né? O trabalho delas, elas vivem por isso. Foi interessante você falar da questão da mãe, Tícia, eu queria trazer isso como autocuidado também, tá? Que eu, como mãe de dois, né? E assim, empreendedora, né? Empresária, e assim, dona de casa, e dizer para cada pessoa aí que está assistindo, e tem isso também na sua vida, perceba que a gente se cobra muito. Nós, mães, nós nos cobramos absurdamente. Onde, na verdade, o nosso filho nos ama do jeito que somos, né? E aí, para a gente cuidar desse filho e dar uma melhor educação, a gente tem que se cuidar. Esse autocuidado é fundamental para quem é mãe, sabe disso? Porque a gente tanto cuida e não é cuidada. E aí, naquela crença que eu falei lá no início, que é amar ao próximo como a si mesmo, então, para amar essa criança, né, eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar. É por isso que é importante, né, a mãe ter um apoio, ter Sim, uma sim. rede de apoio e também se cuidar. Quando a gente fala de autocuidado, é comer também, não olhar só para o filho, né? Não ver só a alimentação, mas ter uma alimentação saudável, beber bastante água é imprescindível, não só por causa do corpo físico, mas nosso corpo espiritual também. Através da água, a gente vai purificando e vai eliminando as toxinas, não só do corpo, mas as espirituais também. A gente vai limpando. É tanto que quando você vai para uma sessão de terapia, todo terapeuta ele vai te aconselhar no final a tomar água, né? A beber água para limpar, Sim. para ajudar a purificar. Então, para todas as mães, isso, se cuidem, porque quando vocês se cuidarem, vocês vão estar melhor com os seus filhos, né? Os gritos vão ser menores, as vontades de sair correndo também vai ser menor, porque você está se cuidando, você está se amando, né? E esse autocuidado tem que vir de verdade e ter um apoio, um suporte, Tis, que assim, toda mãe tem que ter um suporte para isso, para se cuidar também. Perfeito. É, e para a gente finalizar nossa live, assim, o que é que você indica, orientação, conselho, o que você tem para dizer? Só para a gente fechar. Tá, Tis, eu costumo dizer muito, né, nas minhas sessões para os meus pacientes,
que nós somos como uma anteninha de rádio, né? Já falei isso, né, Tícia? Nós somos como uma anteninha de rádio. E essa anteninha de rádio, ela emite vibrações, né? E o que tem que acontecer? Você tem que perceber que energia você está emanando, qual é a vibração que você está emanando, né? Isso é autocuidado. Você acorda e você diz, nossa, que droga, o meu dia não vai ser legal. Você já está emanando essa energia de que o seu dia não vai ser legal. Então, o principal ponto de tudo isso é ver a frequência da sua energia. Por isso que é importante ser grato de manhã, à noite, ser grato, né? Obrigado, Deus, Criador, Universo, qualquer luz que você acredita, faça a sua oração. A gente falou de mantra, né, Tice? Mas Sim, isso, sim. faça a sua oração interna. Agradeça pelas pessoas que você ama, agradeça por esse dia, pelo simples fato de acordar, de respirar. Quantas pessoas estão aí nas UTIs, né? Você Sim, sim. está salvo. E até essas que estão na UTI, agradecer por ter, né, poder se recuperar. Então, agradecer, ser grato. E uma dica para o final do ano, né, para o último dia, né, dia 31 à noite, no seu banho, quando você for, né, lá ficar belíssima para a sua noite de ano novo, com todos os cuidados, né? Vocês podem tomar um banho nas suas próprias casas, tá? Não precisa nem comprar saquinho de erva, se tiver muito legal, ou sal grosso. Mas você pode fazer, coloca uma música, tem várias músicas na internet de reiki, de cura energética, coloca essa música e vai tomar um banho demorado. E aí você vai, né, pede que todas as energias negativas sejam dissipadas, sejam curadas, ressignificadas e agradece. Isso que eu falei há pouco. Agradece por esse ano, agradece por estar viva, pela sua saúde, pelo seu alimento, pela prosperidade que tem na sua vida. E aí começar o ano emanando essa energia. Percebe que a gente não está pedindo nada para o próximo ano. A gente está agradecendo Sim. esse. E sendo grata, a gente traz sempre mais e sempre mais. Perfeito. Gratidão. Gratidão. Então, Ju, Obrigada. muito obrigado. Foi muito legal, assim, as suas dicas de autocuidado. A gente sabe que o autocuidado tem todas essas questões, né? O autocuidado, a gente tem até uns memes que falam assim, autocuidado não é só skincare, né? Então, ser grato é autocuidado. Assim, todo o ato de cuidar de você mesmo é autocuidado, né? Então, E fazer as muito pazes com o obrigada. seu corpo. E sim, fazer as pazes com você mesmo, né? Então, muito obrigada. Obrigada por quem ficou até o final. E foram muito boas recomendações. Tá? Obrigada. Um beijo. Pois tá. Até logo. Tchau. Até logo.